A questão do nível médio para o cargo. É o seguinte, galera, eu tenho duas coisas para falar sobre isso, tá? O grau de escolaridade do concurso. A primeira coisa tem umas pessoas, eu não vou falar uma só porque senão fica muito fácil encontrar, mas aqui no Instagram principalmente, tem umas pessoas que estão dizendo que sim, você pode se preparar porque vai ser nível médio, já que o processo adotado para alterar a escolaridade foi um processo irregular. Então, eles estão dizendo o que aconteceu no INSS. Vocês lembram do ano passado, na tentativa de alterar o grau de escolaridade por uma medida provisória? Você lembra dessa história? Pois é, aquilo sim foi errado. Dessa vez, não. A mudança que nós sofremos de escolaridade foi perfeita, sob o ponto de vista legal. Tá? Processo legislativo correto, lei alterando lei, não tem nada de errado ali. Princípio da simetria, tá tudo bonitinho. Então, assim, primeira coisa, esse papo de que o processo de alteração foi errado é mentira. Isso é papo de trouxa. Isso daí é para poder te vender uma coisa, aí depois não muda e fala, desculpa, mas fica aí com o produto que eu te arrumo outra coisa. Não é isso a realidade. Porém, vamos para o segundo detalhe. Existe sim uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta junto ao STF para derrubar essa alteração. Tá? Inclusive, são nomes fortes. Tá? Representantes da Advocacia Geral, do Ministério Público da União. Então são nomes fortes que estão ali representando essa intenção. Se vocês lembrarem bem, a lei que alterou o grau de escolaridade, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vocês conhecem muito bem, o ex-presidente, ele vetou essa alteração. Ele fez um veto na mudança, só que o Congresso Nacional derrubou o veto dele. Quem conhece o processo legislativo sabe que isso é normal. Então, assim, para você ver como é que não era uma coisa unânime, foi uma coisa meio problemática essa passagem aí. Tanto que, porra, se você olhar, eles não sabem explicar. Ficou técnico e analista com o mesmo nível de escolaridade, que era a principal diferença entre eles. Um vai ficar praticamente querendo ganhar igual ao outro e não ganha, porque são cargos distintos, claro que vai ter conteúdo distinto. Um não vai querer fazer uma coisa porque é a função do outro. Cara, isso vai virar briga. Só que assim, na boa, vamos ser realistas pra cacete, galera. O que a gente tem que viver? O hoje. E qual é o hoje? É nível superior. Infelizmente é nível superior. Mas, Dalmor, e se eu quiser, aí entra inteligência, e se eu quiser ir me preparando por fora, no paralelo, se cair para nível médio, se voltar para nível médio de novo, eu tô dentro. Se não voltar, não tem problema. O que eu estudei, eu vou usar para outro concurso. Perfeito. Aí é que entra um planejamento estratégico de qualidade. É isso que a gente faz na comunidade Sem Miguel, inclusive. Tá? Eu preparo a galera pensando, olha, isso que eu vou ensinar para vocês no dia 16 de março, inclusive. Tá? Que eu vou aproveitar aquele momento e vou apresentar para vocês o programa da comunidade de preparação para o Tribunal Superior Eleitoral, consequentemente para os TREs do Brasil. Tá? Então você estuda de uma forma que se alguma coisa acontecer lá na frente que atrapalhe, você não perdeu tempo. E isso é inteligência. O que você faz? Vai estudar português, constitucional, administrativo, aqueles assuntos que você sabe que vão cair no TSE, mesmo que você não possa fazer a prova. Tá? Então, em relação ao nível médio, pode cair? Pode. É uma realidade? Hoje não. Hoje não. Que está no STF, cara. O STF tem 1 trilhão e 700 mil coisas para fazer. Além de controlar a sua vida, eles têm outras coisas para resolver. Tem uma porrada de ação lá que está parada. E, né, esses vagabundos só começam a trabalhar agora, se vão, né? Trabalham um pouco, trabalham... Sabe como é que é? Tem toda aquela enrolação de meia hora falando uma coisinha só. Você conhece aquele povo, não é de hoje, né? Não é só esse grupinho, não. Sempre foi assim. Então, assim, até onde isso vai ter urgência? Porque não tem. Não é um assunto que ganha urgência no STF por um estalo, não é assim. A menos que o relator receba e fale, vou derrubar por enquanto e depois a gente se vira. O que seria uma puta de uma cagada, mas ele pode fazer. Tá? Então, em relação ao nível médio, hoje não é uma realidade. Tá? Infelizmente. Mas, se você for esperto, se você for esperta, dá sim para ir se preparando, pensando nos outros. Pensando em outras possibilidades. Se não cair, tranquilo, você está preparado, preparada para eventualmente qualquer outro concurso. Tá?